Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo? Que ótimo! Eu sou a professora Alceleia Freitas e estou aqui para ministrar a nossa videoaula de hoje. A nossa aula de hoje ela será de História, tá? Vamos falar sobre a contagem do tempo em diferentes calendários. Peço que você pegue o seu livro de História, vamos estar trabalhando na página de 29 a 30 e a atividade na página 31 e 32, certo? Vamos lá pegar. Muito bem, meus amores, prestem atenção no que a tia vai falar para vocês, tá? Contagem do tempo em diferentes calendários. A contagem do tempo é importante, né, meus amores? Por que é importante? Para que possamos perceber a sua passagem. Então, isso não é uma preocupação de hoje, ela já é bem antiga, viu? Desde os tempos antigos lá, o homem ele tinha a necessidade de contar o tempo. E ele percebia ao passar do tempo, sabe como? Pela sequência do dia e da noite, pelas fases da lua, olha aqui, as fases da lua, tá? E pelo nascer e pelo pôr do sol. Ele começou a observar que ele percebeu que o tempo que o sol levava para nascer, se esconder e nascer de novo, durava 24 horas. Ou seja, durava um dia. Então, o sol, ele nasce aonde? Ele nasce no nascente e ele se põe no poente, certo? Então, daí surgiu a necessidade de se criar o calendário, certo? Aí surgiram os calendários. Os primeiros calendários que surgiram foi o calendário solar, tá? Baseado no movimento da Terra em torno do Sol, e o calendário lunar, baseado no movimento da Lua. Ele foi criado aproximadamente há 5.000 anos, quando os povos daquela época lá, eles perceberam que havia mudanças das fases da Lua a cada 7 dias. Daí veio o surgimento das semanas, né? Começaram a surgir as semanas. Os maias, eles usavam os dois calendários. Os maias eram os povos antigos de lá. Eles usavam os dois calendários. O calendário solar eles usavam para marcar os eventos religiosos e o calendário lunar para marcar os dias e o tempo, certo? Eles destacavam cada calendário para uma função. Esse aqui, olha, essa aqui é a foto do calendário solar, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o calendário solar, ele era feito de pedra, e este aqui é o calendário lunar, onde estão as fases da lua aqui, certo? Muito bem. Além desses calendários, existem outros, olha só. Existem diferentes tipos de calendário. No calendário cristão, por exemplo, nós temos o juliano e o gregoriano. Esse aqui é o modelo do calendário juliano. Por que juliano, tia? Ele é juliano porque esse nome ele foi implantado pelo líder romano Júlio César, em 46 anos antes de Cristo. Ele implantou isso aqui como uma importante e substancial alteração no calendário romano. Ele fez essa alteração e colocou esse nome lá, tá? E tem este outro calendário aqui, que é o gregoriano. Olha só, esse calendário ele é usado pelo mundo todo. Calendário gregoriano é o mais parecido com o nosso. Por que ele tem esse nome? Também por um acontecimento importante. Este é o nome oficial do calendário, usado ainda hoje pela maioria dos países. Ele foi criado pelo Papa Gregório XIII, tá? Em fevereiro de 1582, certo? Além desses dois calendários, tem aqui o calendário também, o calendário judaico, o calendário usado pelos judeus, tá? O calendário judaico, ó, é o tipo de calendário que o povo judeu utilizava para a contagem do tempo e comemorações de aniversário, festividades, casamentos, falecimentos, celebrações religiosas e outras solenidades, certo? Este aqui é o modelo do calendário judeu. Ok, crianças? Então, agora nós vamos lá na nossa atividade. Olha só. Número 1, eu quero que você circule o calendário que nós utilizamos para marcar a passagem do tempo. Qual é? O que mais parece com o nosso? Este aqui, este ou este. Nós temos aqui o calendário lunar, temos aqui o calendário solar, aqui temos o calendário judaico e aqui temos o calendário gregoriano, tá? Aí você vai dizer qual é o que parece mais com o nosso. Você vai circular. Número 2, na sua opinião, qual a importância do calendário? E como seria o registro da contagem do tempo sem o calendário? Tá? Aí você vai explicar aqui, ok? Observe aqui, nós temos o calendário lunar e o calendário solar. Qual é a diferença? Qual a diferença você observa entre os dois calendários? Aí você vai justificar a sua resposta, tá bom?
Aqui, olha só, como está organizado o calendário que nós utilizamos? Fala sobre ele. Você vai dizer como é que está organizado o nosso calendário, tá? Por meses, por semana, você vai falar um pouquinho sobre ele, certo? Na quinta, o que você sabe a respeito do calendário judaico? Explique com as suas palavras. Você pode estar dando mais uma lida no livro, no assunto, tá bom? E explicar com as suas palavras o que você sabe sobre o calendário judaico. A sexta, escreva qual é a principal diferença entre os calendários gregoriano e juliano, no que se refere à quantidade de dias. Aí você vai estar observando também no assunto e respondendo, certo? A sétima questão, você vai pesquisar, recortar e traga para a sala de aula diferentes tipos de calendário. E juntos, você e seus colegas, construam um mural com a imagem que conseguirem. Como nós sabemos que nós não estamos em sala de aula, né? Porque nós estamos em processo de lockdown, estamos tendo aulas online, você pode estar construindo o seu mural em casa, tá bom? E a gente pode estar discutindo aqui no grupo, certo? Olha, a oitava, conversa com seus colegas, seu professor, sobre as datas comemorativas do nosso país, registradas no calendário. Depois registre as celebrações que você acha importantes e explique por quê. Também nós podemos estar fazendo isso aqui no grupo, certo? A gente pode estar conversando sobre essas importantes datas que estão registradas no calendário, certo? Aí depois você pode estar dando a sua opinião, explicar, tá bom? A gente pode estar fazendo aqui no grupo. Tá, meus amores? E a nossa aula ainda não acabou, não. Olha só, agora nós vamos para um outro assunto. Agora nós vamos falar sobre transformações ocorridas na cidade, certo? Peço que você pegue ainda o seu livro de história. Vamos estar trabalhando a página 33 até a 36. E depois vamos para a atividade na página 37, ok? Muito bem, olha só. Nós construímos e transformamos as cidades. Muitas transformações, elas permanecem para contar a história, né? Para contar a nossa história e de nossos antepassados. Há cidades de diferentes tamanhos e elas são transformadas, sabe para quê? Para atender às nossas necessidades, tá? Então, olha só. Nos últimos anos, gente, a urbanização ela cresceu bastante em relação ao nível de crescimento dos tempos passados, tá? Então, para se ter uma noção, a taxa de urbanização do Brasil hoje é de 85%, maior que a média dos países europeus, certo, crianças? Então, os primeiros municípios, antes desse avanço, desse desenvolvimento, a gente nem conseguia identificar quem era a cidade e quem era campo. E hoje o desenvolvimento ganhou tamanha proporção, se desenvolveu bastante, que hoje nós conseguimos perceber quem é a cidade e quem é o campo, certo? Olha só, aqui, por exemplo, nós conseguimos perceber tranquilo aqui, mesmo a cidade passando por transformações, nós percebemos qual é a cidade, né? E sabemos dizer qual é o campo. Olha aqui, essa daqui é a cidade de Salvador, olha como ela era antes, aqui na número 2. Certo? Na número 3 e na foto número 4, estão vendo como ela passou por muitas mudanças? Muito bem, então vamos lá. Olha só, crianças, uma informação importante para vocês. As primeiras cidades, tá? Como a organização dos primeiros assentamentos era baseada majoritariamente na agricultura, as primeiras cidades humanas elas foram formadas às margens de rios abundantes, pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. As primeiras cidades que foram criadas, elas foram criadas à beira dos rios, tá? Daqueles rios grandes, rios bem abundantes. Por quê? Porque o povo de lá, eles eram nômades, eles estavam saindo desse processo. Então, eles plantavam, eles estavam cultivando suas plantações e eles queriam acompanhar o crescimento das suas plantações. Então, para isso, para ter a boa colheita, eles dependiam da boa irrigação do solo, tá? Do solo, do solo bem molhado, do solo bem fértil, tá bom? Olha só. Aqui, nas primeiras aldeias, que posteriormente evoluíram para cidades, as principais características ainda presentes nos nossos dias são o perímetro definido, campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade, ou pastos que circundavam moradias permanentes, depósito para guardar alimentos e objetos, e cemitérios. Como se pode perceber, a distinção entre cidade
e campo não era bem definida, certo? Olha, esses aqui são os primeiros povos, aqui, ó, tá? Onde as primeiras cidades foram construídas à beira dos rios afluentes, aqui, tá? E daí começaram a nascer as primeiras comunidades, onde foram crescendo as cidades, tá? Essa daqui é a Mesopotâmia, olha só. É importante falar da Mesopotâmia aqui para vocês, tá? Por muito tempo acreditou-se que a região da Mesopotâmia, ela abrigava as primeiras cidades humanas. Essas cidades, já naquela época, elas comportavam um número de habitantes de mais de 1.000 pessoas e eram essencialmente militarização para proteger as riquezas geradas pela agricultura. Entretanto, foram descobertos vestígios arqueológicos de outras cidades humanas na pré-história, além de cidades na China e Índia Antiga, tá? Então, essa daqui é a Mesopotâmia. Por muito tempo surgiu que a Mesopotâmia ela abrigava as primeiras cidades humanas, né? Mas com o tempo foi descoberto vestígios arqueológicos de outras cidades na pré-história. Então daí começou o quê? O aparecimento de novas cidades. Vamos lá aqui. E como é que eu posso definir o que é cidade? Como é? Como é que eu faço essa definição do que é cidade? Será que é só pelo número de habitantes? Será que só pelo número de habitantes eu consigo definir? Não. A gente não consegue definir a cidade só pelo número de habitantes, tá? Olha só. Nós definimos a cidade por diversos fatores, principalmente pelo tipo de atividades desenvolvidas. Na cidade, ó, a atividade desenvolvida, ela é bem maior, tá? Tem a comercialização, tem a industrialização, tá? Tem também a política, certo? A política, ela já vem da cidade. A política, ela passa para o campo. Ela é trabalhada no campo? Mas a origem dela é na cidade, certo? É na cidade que ela se destaca. Então, aí falando sobre a Revolução Industrial, né, no século XVIII, ela foi um grande avanço para a sociedade. Por que ela foi um grande avanço? Porque ela trouxe grandes crescimentos para as cidades, tá? Na segunda metade do século XX, muitas repartições importantes começaram a surgir novos bancos, empresas tecnológicas, repartições de saúde, novas instituições de ensino, né? Aí com isso veio o quê? O ritmo acelerado. Esse ritmo acelerado é a forma como as pessoas trabalham na cidade. Na cidade tudo é mais rápido, na cidade tudo é mais fácil de se resolver, né, meus amores? Então, com o avanço tecnológico, com a Revolução Industrial, a cidade ela só teve o quê? A crescer cada vez mais, ficou bem mais desenvolvida, certo? Olha só aqui, o surgimento que veio com a Revolução Industrial, novas escolas, bancos, né? Aqui, ó, instituições tecnológicas, certo? Vamos falar agora um pouco sobre o ser humano e tecnologia? Muito bem. O desenvolvimento tecnológico ele surgiu com a globalização, com o uso da internet para facilitar a comunicação. Ela é mais veloz, é mais eficaz, porém com isso muitas coisas desapareceram, como o que, professora? Eu acho que vocês não vão lembrar, mas os pais de vocês, eles vão lembrar, tá? Com o avanço da tecnologia, muitas coisas desapareceram, como olha só aqui, o telefone público, aqueles computadores antigos, o uso de cartas e de telegramas, tá? Então, isso daí é o avanço da tecnologia, ela facilitou muito para alguns e também ela dificultou para outros, porque nem todos têm acesso à tecnologia, né? Então, os que têm acesso à tecnologia ficou bem mais fácil, facilitou muito. Precisa mandar uma mensagem para alguém, passa um e-mail, né? É muito rapidinho. Mas e as pessoas que não têm acesso a essa tecnologia, né? Aí ficou um pouco difícil. Então, a tecnologia, ela surgiu com essa globalização. Ela surgiu com o quê? Com o objetivo de
melhorar muito, facilitar muito a vida na cidade. E ela já está se expandindo para o campo também. Certo, meus amores? Então, esses são os tipos de mudanças que ocorrem na cidade, ok? Vamos lá para a nossa atividade na página 37. Olha só, as primeiras cidades se formaram perto de rios, né? De fluxo abundante de água. Eu quero que você explique com suas palavras o que diferencia esse tipo de agrupamento com as cidades atuais, certo? Na número 2, é uma pesquisa. Pesquisa em jornais, revistas e na internet imagens e informações da cidade, onde você mora, no período em que ela foi fundada e faça um comparativo com os dias atuais. Com o seu professor e os seus colegas de sala, nós vamos debater as mudanças que ocorreram na cidade ao longo do tempo e como essas mudanças elas transformam a vida das pessoas que nela habitam, certo? Você vai fazer a pesquisa e nós vamos estar discutindo sobre isso. A3. Que fato fez com que as cidades se tornassem centros de produção industrial? Quando aconteceu isso? A quarta. Em sua opinião, de que forma o avanço no desenvolvimento dos meios de comunicação aproxima diferentes comunidades ao redor do mundo? Tá? Nós vamos estar vendo, vamos estar consultando o livro, estudando com mais calma sobre o assunto, tá bom? Para poder estar respondendo, certo? Tá bom, minhas crianças? Então, desde já, a nossa aula ela termina por aqui. Desde já, a tia agradece a todos. Desejo uma ótima aula. Chamem a tia. Leiam bem o assunto antes de resolver as atividades, tá bom? Qualquer dúvida, chamem a tia, que a tia está aqui pronta para esclarecer, tá bom, meus amores? Boa aula. Tchau, tchau. Aguardo vocês. Mandem as fotos para mim. Beijo.